Hoje é o primeiro dia da nossa expedição na Serra do Padre Ângelo. A gente está com uma equipe de botânicos estudando as plantas, ornitólogos estudando as aves e entomólogos para estudar os insetos. E hoje a gente vai acampar no Pico da Bela Adormecida para explorar, estudar um pouquinho mais essa diversidade e mostrar um pouquinho para vocês. Eu sou Danilo Pacheco Cordeiro, sou biólogo e trabalho com insetos. Desde que o projeto começou em 2020, com a minha participação, a gente veio coletando insetos em diversas áreas aqui da Serra do Padre Ângelo. E essa serra, a gente já imaginava que ela seria muito especial em relação aos insetos também, porque ela já apresentava uma diversidade incrível de plantas, ela apresenta um ambiente muito único. A gente já tem encontrado espécies novas, espécies raras, então o trabalho tem sido bastante proveitoso. Que é uma espécie que, depois de estudar, a gente percebeu que ela é uma espécie nova de borboleta. Eu acho que uma das coisas mais impressionantes é que é uma espécie completamente desconhecida e como a única coisa que a gente sabe agora é que ela existe. A gente não sabe mais nada sobre ela, a gente não sabe o que ela come, como ela come, todas as interações ecológicas que ela tem com os outros organismos daquele lugar. Então é um mundo desconhecido que a gente pode começar a conhecer a partir de agora. Aqui na Serra a gente usa diversos métodos. Como a Serra nunca foi explorada em relação aos insetos, então a gente procurou usar os métodos que pegassem diversos grupos de insetos diferentes. Então a gente usa armadilhas do tipo Malese, que coletam todos os tipos de insetos voadores. A gente usa armadilhas luminosas do tipo CDC, que a gente coloca próximo de ambientes de água, próximo a ambientes com bastante folhiço, onde a gente sabe que mosquitos e outros pequenos organismos, né, são abundantes. E a gente quer ver que organismos são esses, a diversidade desses organismos. A partir dessas armadilhas a gente já conseguiu encontrar espécies novas. E a gente busca também ativamente as espécies. Nessa busca a gente já encontrou espécies raras e espécies que são associadas a ambientes muito específicos. Meu nome é Pedro Reck Bartolomai, eu sou biólogo, entomólogo, especializado em taxonomia, que é estudo da diversidade das espécies, de vespas principalmente, em especial as vespas solitárias. Basicamente, o meu trabalho aqui é fazer um inventário, um levantamento dessas espécies, e para isso eu utilizo principalmente essas coletas com rede entomológica, né, a coleta chamada coleta ativa, que é o jeito mais fácil de coletar esses grupos aqui na Serra do Padre Ângelo, porque como é uma área muito aberta, as armadilhas de Malese, que são as armadilhas de coletas passivas, elas não surtem o mesmo efeito que elas surtem em áreas mais fechadas, como o capão de mata que a gente também amostra aqui dentro. Bom, isso aqui é uma armadilha de Malese. Ela é uma armadilha de interceptação de voo para insetos. E o que quer dizer uma armadilha de interceptação de voo? A gente arma essa estrutura de tenda. A tendência dos insetos, quando eles batem contra um obstáculo, é subir. E subindo, eles entram em contato com o teto e aí eles vão subindo nesse aclive aqui que tem no teto da armadilha, entram
naquele potinho ali. E aí, ficando presos ali, eles acabam chegando à exaustão, seja porque estão fazendo força para sair, para voar, e acabam caindo dentro desse pote aqui, esse pote coletor, com álcool, que a gente coloca, eles morrem e ficam preservados até que a gente venha retirar a armadilha. A nossa expectativa ao coletar e ao triar o material, e tem muito material ainda para ser triado, é que a gente encontre cada vez mais espécies diferentes. A lista de espécies de insetos para a Serra do Padre Ângelo, ela é um trabalho de uma vida. E talvez nenhuma vida seja suficiente para terminar ele. Eu lembro que na primeira expedição que a gente fez aqui, foi coletado um grupo de vespas que atua como parasita de uma das principais pragas do cultivo do café. Então, você ter áreas como essas, áreas mais diversas com a vegetação nativa junto do cultivo do café, pode auxiliar no controle das pragas que afetam esse tipo de cultivo, que é a principal fonte de renda aqui da região do Padre Ângelo. Esse equilíbrio ecológico que essas áreas preservadas fornecem para a gente é um serviço ecossistêmico assim, imprescindível e super valoroso, que permite então que a gente viva com maior qualidade de vida mesmo, assim, perto dessas áreas. Essa é uma das 80 espécies, cerca de 80 espécies registradas para a Serra do Padre Ângelo. O nosso trabalho é fazer um levantamento do número de espécies de orquídeas que ocorrem na região e depois publicar esses dados. Tá? A lista preliminar tem cerca de 80 espécies, mas esperamos que ocorra até 100 espécies de orquídeas na região. Nós apenas conseguiremos proteger esta área se nós soubermos a diversidade de espécies que ocorrem nessa região. E proteger essas espécies é fundamental para as gerações futuras. Mas um gigante da Serra do Padre Ângelo são as araucárias. É surpreendente, né, e é bastante inesperado a gente encontrar araucárias aqui no Vale do Rio Doce. Elas são reportadas já desde trabalhos científicos desde a década de 50. E na década de 70 tem um estudo falando que existiam na natureza ainda cerca de 80 indivíduos. Infelizmente, de lá para cá, esse número diminuiu ainda mais. Hoje a gente encontra menos de 20 indivíduos adultos, maduros na natureza. Então, a preservação desse remanescente de araucárias aqui, o remanescente mais ao norte dessa espécie, é bastante urgente que a gente faça medidas de reintrodução, de coleta mesmo das sementes dessas plantas nativas para reintroduzir novas árvores nesse local, uma vez que nos últimos anos essa população foi diminuindo cada vez mais, principalmente por conta do fogo, que come a borda das florestas, onde essas plantas estão ali ainda guardadas, e também, né, historicamente, o uso da madeira. Então, infelizmente, a população reduziu bastante, mas a gente tem visto que ainda tem sementes viáveis, então a gente tem aí ferramentas ainda, a gente tem uma chance de salvar essa população. Nós estamos aqui capturando algumas aves para que a gente possa analisar o impacto de uma grande queimada que ocorreu aqui na Serra do Padre Ângelo em 2020. E como é que a gente faz isso sobre as aves? A gente consegue analisar esse impacto por meio de medidas de características que são simétricas, ou seja, que são similares entre as aves, de acordo com o seu desenvolvimento. Então, por exemplo, nós seres humanos, nós temos os braços similares. Um tende a ser do mesmo tamanho do que o outro.
Nas aves, essa característica ela é vista nas asas e também nos pezinhos, que a gente chama de tarsos. Quando ocorre uma grande queimada, a tendência é que essas características que deveriam ser iguais comecem a ser diferentes, porque as aves começam a ter maior dificuldade de conseguir capturar o seu alimento, que acaba sendo queimado pela queimada, sejam frutos, sejam os invertebrados, sejam as sementes que não são produzidas. Esse impacto pode fazer com que a ave tenha uma grande dificuldade de voar, fazendo com que ela possa viver menos, ela sendo, portanto, predada. O meu trabalho ele consiste em registrar as espécies de aves que existem nesse local e entender, como que ela está distribuída nesses ambientes. Porque apesar da gente olhar para ele e achar que aqui é uma vegetação homogênea, com um tipo específico de lugar, a gente tem uma diversidade muito grande. Porque além de áreas campestres, nós temos também ambientes florestais isolados em alguns pontos. Durante essas expedições que a gente vem realizando aqui nesse tempo, a gente conseguiu ver que tem uma diversidade, que tem uma variedade muito grande de espécies por aqui. Inclusive, uma das espécies que é típica de campo rupestre, que é o Invernagra longicauda, conhecido mais comumente como rabo mole da serra, ele é uma espécie que é típica de campos rupestres da Serra do Espinhaço, então seria no meio de Minas Gerais, e o registro dela mais ao leste agora, dentro do estado, está por aqui. Então, ou seja, é um indivíduo que, além do espinhaço, na parte central, a gente consegue encontrar ele aqui também. As aves, elas refletem muito bem ao ambiente. Então, caso haja algum tipo de alteração, elas vão ter uma resposta àquilo. Então, se o ambiente estiver impactado, a gente vai ter determinados tipos de espécies. Se o ambiente estiver conservado, a gente vai ter outras espécies diferentes. Porque dentro do grupo, cada espécie ela tem requisitos ambientais necessários para que ela possa existir naquele lugar. E como elas respondem muito bem a essas mudanças no ambiente, a gente consegue entender melhor o que pode estar acontecendo. Apesar da gente estar estudando a Serra do Padre Ângelo já há 10 anos, é a primeira vez que a gente encontra essa espécie de orquídea aqui na Serra, mostrando que a Serra continua surpreendendo com vários registros novos de plantas e potencialmente espécies novas no futuro, né? Então, para formalizar esse registro, a gente faz a coleta de um ramo com flores dessa planta. E esse material vai ser então prensado e seco e depois guardado num herbário para que possa ser consultado por outros pesquisadores até que a gente consiga identificar essa planta. Depois do trabalho de campo, depois de coletar as plantas, né, na natureza, a gente seca essas plantas numa estufa e elas ficam então secas e a gente monta essa coleta numa essicata, né? Então, sobre uma cartolina a gente monta, né, e costura ou cola esses ramos da planta seca. E junto dessa planta seca a gente tem também um rótulo, né, uma etiqueta em que contém informações como onde a planta foi coletada, por quem, a data, características que se perdem durante o processo de secagem, né, como a cor das flores. É importantíssimo, né, a manutenção das populações naturais, na natureza, dessas plantas é fundamental, mas esse conhecimento, para que ele possa ser acessado, para que a gente possa consultar esse material no futuro, numa situação, por exemplo, de uma extinção da espécie na natureza, é importante a gente ter esse material, né, ter esse material testemunho, que pode ser consultado no futuro, daqui 200, 300 anos, a gente pode saber que lá no topo da Serra do Padre Ângelo tinha uma população dessa planta que talvez no futuro não exista mais se a gente não fizer nenhum tipo de ação para conservá-la na natureza. A gente não conhece bem a relação dessas espécies com outras espécies que existem na natureza. Então, às vezes, o desaparecimento de uma espécie como essa daqui pode impactar em cadeia várias outras espécies que a gente sequer conhece e a gente pode estar perdendo biodiversidade que
ainda desconhecida. Para além disso, essas plantas todas elas podem ter vários potenciais para uso na medicina, para uso como fontes, né, de genes, para trabalhos, né, de melhoramento genético. Então, às vezes a gente ter essa biodiversidade preservada pode ser importante para o nosso futuro, para coisas que a gente hoje em dia nem sequer sabe, mas que no futuro podem ser cruciais para a nossa sobrevivência. Preservar é um processo contínuo e que depende da participação de todos. E por isso, para que a conservação seja efetiva em proteger a biodiversidade e os recursos naturais, é preciso que haja o diálogo e o envolvimento dos diversos setores da nossa sociedade, como os pesquisadores, o poder público e principalmente da comunidade. E a gente tem nas nossas mãos uma oportunidade única, que é de proteger a Serra do Padre Ângelo, a nossa terra de gigantes, e garantir que as próximas gerações possam conhecer as suas espécies magníficas e usufruir de toda a beleza e riqueza desse lugar que é verdadeiramente extraordinário.